Olá pessoal, sou Anderson Serrano. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Anderson Serrano aqui do canal TI Fácil e vamos dar continuidade aos nossos estudos de Windows Server 2016. Na aula anterior nós fizemos a instalação do servidor DHCP e também fizemos a criação de um escopo. E nesta aula nós vamos aprender a fazer a reservas de IP. Bom, vamos lá em Ferramentas, DHCP. Aqui em DHCP nós já temos um escopo criado lá em IPv4. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente poder enxergar. Temos aqui em escopo, nós criamos o TI Fácil na aula anterior. Lá em concessões ativas, nós já temos aqui 3 computadores, o PC02 com IP 192.168.011, o PC1 com IP 192.168.012 e o PC3 com IP 192.168.013. Isso significa que essas 3 máquinas elas já estão recebendo IP via servidor DHCP. Mais embaixo nós temos reservas e não temos nenhuma. E é aqui que nós vamos fazer a criação e configuração dessas reservas. Bom, antes de começar a fazer a reserva, existe uma... Para eu fazer uma reserva, eu preciso saber qual é o endereço MAC da placa de rede daquela máquina que eu quero a reserva. Então, para isso, nós vamos lá em uma máquina. Então agora nós vamos lá em um host e vamos aprender a fazer a busca. É bem simples, já estou aqui no PC3 e vou abrir o CMD. Aqui no CMD tem duas formas de eu obter o endereço MAC. Aqui no CMD tem duas formas de obter o endereço MAC. A primeira é utilizando o famoso ipconfig/all. Vejam que ele vai trazer para a gente aqui todas as informações daquela placa. E aqui ele traz o endereço físico, né, 080027F8FC25. Esse é o endereço MAC dessa placa. O que é o endereço MAC? Na verdade, ele é um identificador único daquela placa. Cada componente que ele sai do fabricante, ele sai com um endereço único, como se fosse uma placa, um CPF, ele não se repete em nenhum outro componente. Então essa foi uma forma de obter o endereço MAC. A segunda, eu vou digitar aqui o CLS para a gente limpar a tela, é utilizar o comando getMAC. Ele vai trazer para a gente somente o endereço físico lá de todas as placas que eu tenho. É o mesmo endereço, 080027F8FC25. Esse aqui é o endereço hexadecimal, ele vai de 0 a 9 e de A a F. As três primeiras casas, os 3 primeiros dígitos é o código do fabricante e os 3 últimos dígitos é um número sequencial que o fabricante adota. Agora com esse endereço eu já posso ir lá no nosso servidor. Então eu vou minimizar aqui a nossa janela, vou clicar com o botão direito aqui em reservas. Uma outra forma também da gente obter o endereço IP. Uma outra forma também da gente obter o endereço MAC é indo aqui em concessões ativas, se ela é uma máquina que já foi na nossa rede VDHCP, e vindo aqui em identificação única. Então vejam que eu estou trabalhando com o PC3, olha lá, o 080002 080027F8FC25. Esse é o endereço que eu vou trabalhar. Então eu vou lá em reservas, com o botão direito e nova reservas. O primeiro campo é o nome da reserva. Eu vou digitar aqui, PC Fábrica. PC Fábrica. Ou melhor, PC. Vou digitar aqui PC Produção. PC Produção. E o endereço IP que eu quero atribuir, que eu quero reservar para aquela máquina, para aquele Mac. 192.168, vou imaginar aqui que eu vou trabalhar com 0.20.
E aqui o endereço MAC, é aquele que eu peguei lá na máquina do cliente. Então 00 08 00 27 F8 FC 25. Posso trazer uma descrição, vou colocar aqui o PC da produção. PC da linha de produção. Os tipos permitidos vou deixar como ambos e vou clicar em adicionar. E em seguida fechar. Olha, vejam que nós já temos uma reserva aqui em produção. E se eu clicar lá em concessões ativas, vocês vão ver agora que nós temos uma reserva inativa com o endereço 192.168.020. E para mudar ele de inativa, é preciso que aquele endereço MAC ele se renove. Lembra que eu falei para vocês da concessão, do período de concessão do MAC? Então essa máquina aqui, ó, o 013, ele tem concessão até o dia 3 de junho de 2020, às 14 horas 15 minutos 04. Então quando atingir os 50%, ele vai fazer uma solicitação de reserva, ele vai fazer uma solicitação de renovação da concessão e quando ele chegar aqui no nosso servidor, ele vai ver que o endereço MAC dele existe uma reserva de IP. Então ele não vai renovar com o endereço 013, ele vai liberar esse endereço e vai trabalhar com o 020. Para adiantar isso, eu vou forçar lá na máquina ele obter um novo endereço. Então vamos voltar lá no PC03. Para isso eu vou utilizar o comando ipconfig/release. Esse comando ele vai limpar o endereço IP que está atribuído e agora eu vou utilizar o ipconfig/renew. Vou pedir para ele fazer uma nova solicitação lá no servidor DHCP. E aí nesse momento ele vai fazer aquelas 4 etapas que nós já trabalhamos na aula passada e quando ele chegar no nosso servidor ele vai identificar essa reserva e vai atribuir para ele o endereço 92.168.020. Vamos aguardar mais um pouco, ela já terminou, e vejam que o endereço que foi renovado para ele é 192.168.020. Esse é o endereço IP que foi atribuído para a máquina PC03, que estava com uma concessão ativa ainda até o dia 2 de junho, alguma coisa assim, né? Vamos voltar aqui para o nosso servidor e vamos dar uma atualizada aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ó, vejam que o PC3 com IP 192.168.020 ele já obtém agora uma reserva ativa. Enquanto eu manter essa reserva, esse IP vai permanecer para essa máquina até que eu faça essa alteração. Então essa é uma forma da gente obter um endereço de reserva. Uma outra forma é, vamos imaginar que eu tenho aqui o PC2, ele já está com IP 192.168.011 e eu quero manter esse endereço IP 011. Eu posso simplesmente clicar aqui em cima com o botão direito e vir aqui em adicionar a reserva. E aí ele tem aqui a concessão convertida com êxito para a reserva. E veja que automaticamente ele já passa a ser uma concessão ativa, porque esse endereço ele já está atribuído para ele, né? Então ele não precisa fazer uma renovação para obter aquele endereço. Já é dele, então ele simplesmente ativou a reserva de endereços IPs. Tá bom? Então é muito simples, muito fácil a gente fazer uma reserva, mas é bastante utilizado em situações onde você precisa manter aquele endereço IP por um período ou sempre manter aquele. A reserva de IP é uma configuração muito fácil, mas que muitas vezes é bastante utilizada e bastante requerida dentro da sua empresa para fazer algumas funções e trabalhar algumas coisas dentro dela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de compartilhar e curtir o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal. Tá joia? Até a próxima.